Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 3 do dia 21 de julho, onde nós vamos aprender algo maravilhoso. Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Nós vamos aprender o quão grande foi esse amor na vida de ambas para que elas pudessem enfrentar as dificuldades. Vamos para o que interessa? O nosso texto áureo diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde queres que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1 e o verso 16. Aqui nós vemos a declaração de Ruth para com Noemi, quando Noemi pede para que órfã e Ruth volte para o seu povo. É interessante isso. A verdade prática vai falar o seguinte: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. É verdade que muitas pessoas às vezes barganham esse amor, trocam, e quando existe essa troca, quando esse amor não é honesto e verdadeiro ao ponto de não exigir nada em troca, então, nós vemos muitos juramentos se quebrarem, muitas vidas se separarem, mas quando este amor é honesto e não quer nada em troca de verdade, o fortalecimento diário, ele vai fazer com que as adversidades une ainda mais o propósito. A nossa leitura bíblica em classe, nós vamos estar no livro de Ruth, no capítulo de número 1, do verso 6 ao 8, e depois do verso 14 ao verso de número 19. Acompanhe aí na sua Bíblia. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas duas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai a cada uma casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E órfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde queres que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? É interessante quando nós observamos a atitude de Noemi para com as suas noras, porque algo curioso é apresentado nessa fala. Noemi não se fez de vítima, Noemi não se fez de coitadinha, pelo contrário. Noemi se posicionou entendendo que órfão e Ruth poderiam, a partir de agora, renovar votos matrimoniais com outra pessoa e seguir a sua história, seguir a sua vida e ser feliz de verdade no meio do seu povo, da sua cultura, dos seus familiares. Então, ela simplesmente apresenta, sem se fazer de vítima, sem se fazer de coitadinha, sem que ficassem com dó dela. Porém, nós vemos que órfão voltou e Ruth se apegou a ela. Ruth, então, inicia uma demonstração de amor maravilhosa que poucas vezes nós vamos ver na Bíblia declarações tão intensas e fortes como a de Ruth.
Olha o que diz a introdução. Já fizemos uma visão paronâmica do livro de Ruth, agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos, focado nos principais personagens da obra: Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo, uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal da sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Você percebe, então, o quanto é importante essa declaração e o quanto é honesto esse posicionamento para que juntas elas voltassem a caminhar a terra de Belém? É muito importante quando nós encontramos na vida pessoas que se identificam conosco, com o nosso caráter, com a nossa postura, com o nosso posicionamento. E assim Ruth se identificou com a sua sogra, provavelmente. Noemi era uma mulher honesta, era uma mulher de fibra, era uma mulher de fé, é uma mulher de vários exemplos, cuidando do seu marido, dos seus filhos, depois a unidade com as suas noras. Então, Ruth, ele vê algo diferente na vida de Noemi e não quer deixar ela. Provavelmente, ela aprendeu com Noemi a amar o Deus de Israel, fazer com que esse Deus se manifestasse em sua vida por intermédio da obediência, da fé e do amor. Por isso, nós precisamos entender que Ruth nos inspira a permanecermos em fidelidade e amor constantemente, para com os nossos familiares, para com os nossos amigos e todos aqueles que se identificam conosco mediante a fé que demonstramos em Cristo Jesus. Tópico de número 1. A proposta de Noemi. Uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. O principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, que no hebraico quer dizer meu Deus é rei, havia morrido, e seus filhos Malom, que significa doença, e Quilion, definhamento. Casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas Ruth, que significa amizade, e órfã, que significa pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi, que significa agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, que significa amargosa. Está lá em Ruth 1:20. Então perceba que diante dessa adversidade da vida, diante dessa condição tão terrível de ter perdido o marido e 2 filhos, agora Noemi, ela quer voltar para a sua terra, ela quer voltar para o seu povo, e ela quer então mostrar a gratidão que ela teve para com as suas noras, se despedindo para que elas pudessem reconstruir suas histórias. Noemi percebe que, por ser uma mulher já velha, idosa, poderia causar dificuldades na vida de Ruth e de Orfa. Por isso, a despediu, sabendo que em Israel, que em Belém, quando ela voltaria lá, haveria então um remidor que pudesse consolá-la, que pudesse suprir a sua necessidade. Então ela volta, não querendo dar trabalho para ninguém, mas a surpresa aconteceu no momento em que Ruth manifesta esse tão grande amor e apreço pela sua vida. Então, o que nos ensina esse primeiro momento é que não importa a adversidade que nós estamos passando, não importa as surpresas que a vida nos pega de vez em quando, Deus sempre está no controle de tudo. Deus, ele sempre vai usar as adversidades da vida para virar o nosso cativeiro quando nós permanecermos fiéis a Ele. Então, está passando luta, está passando prova, permaneça fiel, porque Deus há de levantar um remidor que vai mudar a sua história. Como Ele levantou o nosso remidor, Jesus Cristo é o nosso
remidor que nos proporciona a vida eterna. Fiquemos fiéis e vamos aguardar a providência de Deus, porque ela virá. Tirando forças da fraqueza é o nosso segundo tópico. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. A diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Noemi não esconde seus sentimentos, mas também não os explorou com auto-piedade ou autocomiseração. Quando soube que Deus havia abençoado seu povo, se levantou com as suas duas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e à dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo montanhas. Em tempos tão remotos, se tivesse entregado seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Percebe então que diante dessas adversidades, então ela se levanta, se posiciona, olha para suas noras, posiciona elas das circunstâncias também presentes, não se faz de vítima, não se faz de coitadinha, não coloca a sua vida como uma vida de fracasso ao ponto de achar que tudo acabou. Pelo contrário, ela se levanta e fala: olha, meu Deus começou a abençoar o meu povo novamente. Nós vamos voltar para lá. Porém, se vocês quiserem voltar para a casa dos seus pais, vocês estão livres. O casamento de vocês terminou com a morte dos meus filhos. Eu não tenho mais filhos para gerar e fazer com que vocês esperem para ter marido, para que vocês estejam na herança. Porém, vivam a vida de vocês. E então ela faz essa oferta para suas noras, onde uma aceita e a outra não. Perceba que elas caminharam aproximadamente mais de 120 quilômetros. Para você ter ideia, daqui em São Carlos nós temos aproximadamente 110 quilômetros. E se nós caminharmos daqui lá até chegar em São Carlos, que é aproximadamente 120, 110 quilômetros, nós gastaríamos em torno de 25 horas. Seriam 25 horas de caminhada até chegar em São Carlos. Então, provavelmente, elas caminharam muito mais do que 25 horas. É provável que elas caminharam por vários dias, porque elas tinham que descansar à noite, devido até ao perigo que elas sofriam. Então, se elas conseguissem caminhar por volta de 8 horas por dia, então fazemos uma conta rápida: 8, 16, 24. Vamos colocar 32 horas, sendo generosos, 4 dias de caminhada. Provavelmente foi o tempo que elas gastaram para chegar até Belém. Se Noemi fosse uma mulher fraca, se Ruth fosse uma mulher que desistisse facilmente, você acha que elas empreitariam essa caminhada, essa jornada? De maneira nenhuma. Por isso nós precisamos entender que quando nós estamos passando por dificuldades, nós precisamos, como Noemi, olhar para essa adversidade, entender que existe uma dor de verdade ali, porém, encontrarmos soluções para aquele problema. Ficar lamentando o problema não nos tira dele. Encontrar a solução, sim, porque nós vamos de encontro a essa solução para resolver qualquer dificuldade. Para reforçar o que eu estou falando, no tópico 3 agora, ele vai falar sem manipulação emocional. Vamos ver o que ele fala. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos pais. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar-se novamente e constituir família. Noemi assumiu sua condição pessoal, sem apelar aos sentimentos da nora. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos
saudáveis. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Então, nós vamos aprender com Noemi que, devido a ela confiar em Deus, devido a ela entender as dificuldades que a vida pode proporcionar, ela então toma atitudes positivas, atitudes que venham mudar a sua história. Noemi, de maneira nenhuma, usou de artimanha. Olha, estou tão velha, se vocês não forem comigo eu vou morrer. Olha, estou tão velha, tão fraca, estou tão triste porque eu também perdi os meus filhos amados e agora se vocês forem embora, eu vou ficar sozinha. Jamais ela usou de manipulação. E isso ela nos ensina para muitas pessoas que usam de manipulação. Se você me largar, eu me mato. Se você me largar, eu vou fazer um escândalo. Se você me largar, eu vou me entregar à depressão, eu vou fazer qualquer coisa, né? Que prenda emocionalmente o outro de seguir a vida, de mudar a história. Então, infelizmente, pessoas que são manipuladoras são pessoas que são fracas emocionalmente, não confiam de verdade em si mesma e não confiam de fato em alguém maior do que ela. Não tem esperança num Salvador que pode mudar a história, porque ela se apega ao que ela tem. O medo de ficar só é tão grande que o apego emocional faz com que ela escravize pessoas ao seu redor. Isso pode acontecer de filhos para com pais, de pais para com filhos, de relacionamentos de marido para com mulher, mulher para com marido e assim por diante. Então, pessoas fracas emocionalmente são pessoas manipuladoras, são pessoas que querem deixar o outro se colocar numa condição de estar preso a ela, porque se ele não fizer isso ou aquilo, ela vai fazer isso ou aquilo que vai desagradá-lo, que vai fazer ele sentir culpa. Se você age dessa maneira, mude seu propósito, mude sua história, mude sua vida, confie mais no Senhor e creia que, independente da circunstância que você estiver fazendo ou passando, Ele vai dar o melhor. Rogério, mas se as pessoas que eu amo tanto quererem ir embora, se elas querem ir embora, deixe elas irem. Se você as ama, deixe elas irem. Porque elas vão entender que o seu amor não está escravizando e elas nunca vão te abandonar. Quanto mais você tenta escravizar alguém emocionalmente, mais distante elas querem ficar de você. Então, mudemos a nossa história. Vamos fazer como Noemi, para que possamos aprender de verdade a fazer com que as pessoas queiram estar conosco por decisão própria. O segundo tópico principal aqui, a convicção amorosa de Ruth. E no primeiro subtópico vai dizer o seguinte: uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos seus pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que a sua cunhada. A atitude de Noemi extraiu o que havia de mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Então perceba que nesse momento em que Ruth e Noemi, elas se declaram na condição de servir o mesmo Deus, estar no mesmo povo, estar na mesma condição, nós aprendemos com Ruth algo que
poucas pessoas talvez consiga, nessa intensidade, abrir mão dos seus sonhos. Nessa intensidade, abrir mãos de alguns valores, para poder então estar com uma pessoa que vale a pena. Uma pessoa que realmente a ensinou algo que ela jamais esqueceria. A entender coisas que dentro da sua cultura e da sua parentela ela nunca tinha ouvido. E ela disse: jamais eu vou te abandonar. Jamais eu vou deixar de servir o Deus de Israel. Tudo o que aconteceu conosco, embora numa adversidade tão grande, numa tristeza, numa dor tão grande, ainda assim há esperança no Deus de Israel. Ainda assim há esperança em meio ao teu povo, a qual eu quero fazer parte dele, e se assim não for, que Deus me separe de ti com a morte. É maravilhoso, né? Quando nós entendemos essa declaração de amor. Por isso é importante você declarar o seu amor para as pessoas que você ama. Declare ao seu pai, declare à sua mãe o quanto você os ama. Declare aos seus irmãos o quanto eles são importantes. Declare aos seus amigos, essas pessoas que realmente vale a pena, que elas são importantes para você. Esteja ao lado de quem te faz bem, mesmo que exista alguma adversidade, mesmo que exista alguma dor muito profunda. Deus há de curar as feridas. Deus há de mostrar novos caminhos. E dessa maneira nós vamos trilhar para que possamos alcançar as promessas do Todo-Poderoso. O segundo tópico diz assim: a amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra, viúva e idosa. As expressões, aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, onde quer que morreres, morrerei eu, demonstrava o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. Isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Essa é uma boa reflexão. Quantas pessoas você tem que são seus amigos de verdade? Quantas pessoas você tem que você ama de verdade, você os defende, vale a pena estar com eles? Hoje, nós estamos vivenciando dias onde as amizades são como trocas de roupa. Enquanto elas têm algo a nos oferecer, vale a pena estar com ela. No momento em que ela não tem mais nada a oferecer, nós a descartamos. Nós não podemos agir dessa maneira, ser fúteis a esse ponto. O amor, ele cresce todos os dias. O amor, ele não nasce da noite para o dia. A noite é uma construção diária, onde nós vamos entendendo os relacionamentos. Nós vamos entendendo os pontos positivos, nós vamos entendendo os pontos negativos. Ah, Rogério, mas para mim amar uma pessoa incondicionalmente, ela não tem que ser perfeita? Não, porque se você procurar a perfeição para amar alguém incondicionalmente, você talvez nunca encontre, porque não existe ninguém perfeito. O amor verdadeiro, ele se constrói em meio às dificuldades, em meio às faltas e falhas que a pessoa pode ter conosco também. Eu amo alguns amigos e eles não são perfeitos. Pelo contrário, já pisaram na bola feio comigo. Porém, eu os amo porque eu quero amá-los. Eu os tenho por estima porque eles têm algo que para mim é importante e não depende dessa atitude deles, não depende dessa reciprocidade o tempo todo, porque eu sei que eu não tenho, mas que é tão importante e significativo. E eu faria o bem para essas pessoas sempre que eu puder. Então, não entre em relacionamentos onde as pessoas ficam te cobrando o tempo todo. Não entre em relacionamentos onde as pessoas fazem você sentir culpa por não realizar o desejo delas, a vontade delas.
São pessoas narcisistas que só pensam no bem-estar dela, só na vontade dela, só no querer dela, e ela não pensa em você. Então se afaste desse tipo de gente, porque eles vão fazer você sofrer e eles não sentem um pingo de dor, eles não sentem um pingo de remorso e eles não vão pensar em descartar você no momento em que você não serve mais para eles. Infelizmente ainda existem muitas pessoas assim. Se você estiver do lado de alguém que fala mal de outras pessoas, tenha certeza, no momento em que você pisar na bola com ela, ela vai falar mal de você também. No momento em que você deixar de fazer o que ela quer, ela vai descartar você também. Faça como Ruth e Noemi, não importa a circunstância, não importa, vamos aprender a amar e respeitar as pessoas quando de fato elas querem estar conosco, elas desejam a nossa felicidade. Você sabe uma coisa que é muito comum acontecer em meio a alguns familiares? As pessoas não entenderem a preocupação para com o outro e achar que é pegajoso, achar que está demais. Não entende que aquela preocupação para que não sofra, ela vem então aprender em gestos, em palavras. E aí ela vai aprender de que maneira? Descartando essas pessoas que mais amam ela, descartando essas pessoas que mais estão preocupadas com ela. E detalhe, sem interesse algum, porque elas simplesmente querem ver o bem dessas pessoas. É do lado delas que nós precisamos estar. E o terceiro subtópico do capítulo 2, ele vai falar um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Ir a plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que devem ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento, pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Ruth trabalhou e muito nos campos de Moabe. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para sua sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Então perceba que Ruth não se importou em trabalhar numa condição que era dos necessitados, era dos pobres. Ela foi lá, né, como a gente diz no nosso dia a dia, arregaçou as mangas e trabalhou duro pelo alimento diário. Existem pessoas que estão passando por dificuldades e não se sujeita a trabalhar em trabalhos a qual ela não se formou. Pessoas muito estudadas que estão passando necessidade, às vezes até fome, mas não se submete a fazer trabalhos que não está na sua qualificação profissional. Horas. Nós precisamos entender que a vida nos coloca em condições adversas. Hoje, se eu precisar voltar a fazer o que eu fazia no início, onde eu iniciei o meu trabalho, que eu comecei trabalhando de servente de pedreiro, se hoje houver qualquer circunstância na minha vida onde eu comece a regredir, eu jamais permitiria minha família passar fome. Eu iria e trabalharia novamente como servente de pedreiro, como pedreiro, com toda certeza. Não deixaria de fazer trabalhos que não está de acordo com a minha formação, porque eu acho que é uma humilhação. Eu acho que eu não mereceria estar ali. Isso não é desqualificando qualquer tipo de trabalho. São pessoas que não entendem que há momentos na vida que passamos sim por necessidades e às vezes precisamos abrir mão do nosso orgulho para nós termos o alimento diário em nossa casa.
Ruth jamais pensou dessa maneira. E ela poderia ter pensado: puxa vida, estou saindo da minha cidade, da minha terra, da minha família que pode me sustentar para vir aqui trabalhar como se eu fosse um mendigo, um escravo. Ela poderia. Mas o amor por Noemi foi tão grande que ela falou: mesmo que eu tenha que fazer isso temporariamente ou por muito tempo, Deus vai me honrar. E nós vimos a história. Então, o trabalho faz com que pessoas vejam o seu caráter. Quanto mais você tem disposição em trabalhar, em colocar o que você tem de dentro para você, no seu dia a dia, na sua prática diária. Porque Ruth não provou para Noemi que amava ela porque dizia: ah, eu te amo, Noemi. Não, ela demonstrou esse amor na prática, trabalhando, pegando com suor o alimento diário e trazendo à mesa. Eu acredito, irmãos, eu acredito que à noite, no momento em que ela chegava com aquele alimento, o coração de Noemi se alegrava, porque talvez lá no íntimo falava: puxa vida, mais um dia em que eu vou ter o que comer e não vou dormir com fome. Eu tenho certeza que quando Ruth orava a Deus naquele momento, ela falava: Senhor, eu te agradeço por mais um dia de trabalho, o Senhor proporcionar eu trazer alimento para minha sogra. E Deus se agradou disso e fez com que a vida dela mudasse. Por isso, fiquemos firmes em nossos propósitos e não nos deixemos abater pela circunstância da vida, para que possamos alcançar as promessas que Deus tem para nós. E indo então para o nosso terceiro e último tópico, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. E o primeiro subtópico diz assim: uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi: o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Manteve uma vida austera e disciplinada e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és virtuosa. Olha, o que eu acabei de falar no tópico passado, o trabalho, a dedicação de Ruth fez com que todas as pessoas ao redor vissem a dignidade dela, o quanto ela era virtuosa, o quanto ela era especial para sua sogra. Perceba que mesmo que pareça que alguém não te vê, mesmo que pareça que alguém não está te observando, existe uma grande nuvem de testemunho ao nosso redor e darão testemunho do nosso trabalho. E darão testemunho da nossa virtude. Ruth, ela nem voltou para Moabe e ela não se apegou àquelas pessoas que estavam colhendo com ela, que eram fofoqueiros, maledizentes, pessoas que não tinham talvez alguns escrúpulos. Pelo contrário, a gente vê que ela se separou desse povo e ela permaneceu na fidelidade. E isso fez com que outras pessoas a vissem. Você quer que as pessoas te reconheçam? Mantenha-se na postura, mantenha-se na obediência, faça valer a pena a sua reputação de cristão, sendo sua palavra sim, sim e não, não, não entrando em desavenças desnecessárias, não entrando em coisas que vai manchar o seu nome, não sendo corrupto, não sendo mentiroso, não sendo ladrão e assim por diante. Faça com que as pessoas olhem para você e falem: olha, esse homem, essa mulher é crente em Jesus de verdade, mesmo na dor e no sofrimento permanece fiel. É assim que Deus nos honrará e as pessoas vão declarar em nós. Mas para que isso aconteça, devemos passar as provações com alegria, mesmo que chorando, a alegria em Deus, porque Ele muda histórias. O segundo subtópico vai falar uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho da sua fé.
Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus, à família. A despeito das pressões da sociedade mundana, somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Então perceba que a nossa conduta, a maneira de falar, de se portar, ensina como servir a Deus e ensina como devemos nos comportar. Uma família que tem uma mulher sábia, que sabe cuidar do seu marido, que sabe cuidar dos seus filhos, que sabe honrar a sua casa, terá um casamento abençoado. Uma mulher que não sabe se portar dessa maneira, terá um casamento com dificuldades. Um marido que sabe amar a sua esposa e cuidar dela, terá essa esposa abençoada. Um marido que não sabe amar a sua esposa e cuidar dela, terá dificuldades. Porque o relacionamento é assim. Deus manda o marido amar a mulher e manda a mulher honrar o marido. Só que não existe honra sem amor. E quando há o amor, a honra o acompanha. Por isso vale a pena nós amarmos a nossa esposa. Vale a pena a esposa amar o seu marido. Vale a pena os pais amar os seus filhos e ensiná-los. Vale a pena os filhos obedecer aos seus pais e entender o que eles estão ensinando. Hoje vivemos numa sociedade em que cada um quer viver para si, em que cada um quer ditar as suas regras, aquilo que acredita em si mesmo ser o verdadeiro. Mas a referência que nós cristãos temos é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está falando que está errado, já há uma história contada das pessoas que erraram daquela maneira e se deram mal. Venhamos a aprender com essas histórias e praticar o bem. E nosso último subtópico diz sensibilidade sobre liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer a ressurreição de Jesus. E é de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sobre uma liderança séria que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. É muito importante porque Jesus ele chama as mulheres para o trabalho de fé, de confiança, para sustentar o seu ministério. Nós vamos ver depois as mulheres se fortalecendo no conjunto de orações, de busca, de jejuns. Nós vamos ver as mulheres se fortalecendo no cuidado e no ensino das mais novas. É necessário você entender que a mulher ela tem um papel fundamental no reino de Deus. Nós não podemos extrapolar as coisas, catar para nós algo que não é nosso, querer ou almejar um cargo que não é nosso, que não foi dado através dos ensinos dos apóstolos. Claro que todos nós temos a capacidade para fazer o que nós quisermos, porém nós precisamos fazer o que nós fomos chamados para fazer. Alguns foram chamados para pregar, outros foram chamados para ensinar, outros foram chamados para evangelizar e também para visitar. Outros foram chamados para o aconselhamento de casais, de jovens e assim por diante. Cada um de nós temos um chamado. Não adianta eu querer algo que não foi me dado. Se eu fizer bem aquilo que Deus me deu, pode ser que Ele me coloque em condições que eu desejo. Mas eu tenho que fazer primeiro aquilo que Ele colocou em minhas mãos e fazer bem feito, para que assim eu possa honrá-lo e dessa maneira fazer com que o nome dele venha a ser glorificado. Então, tanto homens quanto mulheres têm chamados de Deus para trabalhar na sua obra. Eu só preciso entender para que eu fui chamado. Ou, se eu ficar só no que eu desejo, eu posso estar na contramão daquilo que eu estou realizando. Tudo bem? E para finalizar a nossa conclusão de hoje, o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensinou quão precioso para Deus é o amor altruísta.
Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente da qual o amor deve ser praticado. O segundo, a nossa igreja local. Então, a casa que nós moramos, a família que possuímos, que o Senhor nos deu, essa tem que estar em primeiro plano, o nosso amor. A igreja está em segundo plano, porque na igreja estão os nossos irmãos, as pessoas que nós precisamos aprender a amar até a vinda do Senhor Jesus. E é possível que tenha pessoas difíceis dentro da igreja, mas nós precisamos amar. O amor, o respeito ao próximo é fundamental para que nós venhamos ter harmonia e fidelidade dentro da mesma casa. É impossível criarmos panelinhas, separações e criarmos contenda entre os irmãos e conseguir sentir a presença de Deus. Deus deseja que nós amemos uns aos outros e nós precisamos entender isso, que no momento em que eu aprendo a amar o meu irmão com todas as dificuldades dele, com todas as falhas dele, eu consigo no mínimo ter harmonia para que eu possa suportá-lo, para que eu possa compreendê-lo e auxiliá-lo quando for necessário. Então, que essa lição possa, de fato, trazer aí todos esses ensinos que ela propõe, que é o entrelaçamento pelo amor. Então, que possamos amar uns aos outros. Se você ainda não segue o meu canal, siga o meu canal para você receber as próximas lições desse trimestre. Compartilhe com as pessoas que você acredita que precisa ouvir essa lição. Comente aqui embaixo, que é muito importante o seu comentário, o seu joinha, suas perguntas, para fazer o nosso canal crescer ainda mais. E dessa maneira propagarmos o reino de Deus de uma maneira simples e objetiva, porque assim o Senhor se agrada. Gratidão.